Olá, estamos com mais um Bad Talk no ar e hoje com participação especial de gatinhos. Não sei se vocês conseguem ver por aí, ó. Tem uma Raritas aqui escondidinha. Sabe por que ela tá aqui? Porque a gente vai falar de cuidado animal. A Jéssica dos Santos da Silva, aliás, Jéssica Santos da Silva, de 26 anos, graduada em medicina veterinária e que faz residência em medicina veterinária do Coletivo. Você já vai entender o que é isso. É ela que vai conversar com a gente hoje para explicar um pouquinho sobre essa residência específica e também sobre um projeto que ela atua lá na Universidade Federal do Paraná, ajudando a cuidar e a reabilitar e a direcionar animais abandonados. Jéssica, seja muito bem-vinda! Obrigada. Oi, boa noite. Falei tudo certinho dessa vez, né? Sim. A gente começou gravando antes, eu errei, gente. Então, os meus seguidores já estão acostumados que eu erro o nome, eu sou, assim, um pouco maluca nesse aspecto, mas tá tudo sob controle. Jéssica, me conte, você estava me falando que você se formou no fim do ano passado e que agora está aí nessa residência. O que te moveu a escolher essa área de atuação que é focada no cuidado de animais, como diz ali, né, coletivo, animais que precisam dessa atuação coletiva, atuação social? Então, acredito que desde sempre, assim, eu tive essa interação com os animais, é uma coisa de família, né? E sempre a gente teve aquele apego com animais de rua, às vezes passava o animal na frente de casa, queria saber como cuidar, não sabia muito bem como fazer. E no início da graduação mesmo, eu nem sabia que essa área existia, para mim era uma novidade. E acabou que eu já fazia algumas coisas do coletivo sem saber que era do coletivo. Então, em 2014, eu entrei num projeto chamado Adote os Cães da UFPR, projeto de extensão da UFPR, né? E que era também voltado para pegar esses animais que foram abandonados nos campi UFPR e encaminhar eles para adoção responsável. Eu fiquei durante alguns anos nesse projeto, optei por conhecer outras áreas da medicina veterinária que são mais conhecidas, a parte de clínica, algumas especialidades, mas não adiantava. Eu sempre acabava voltando para essa parte dos animais em situação de risco, né, em alguma situação de vulnerabilidade. E quando eu fiz o meu estágio do último ano de faculdade na parte de saúde pública, atuando diretamente na medicina veterinária do coletivo, eu me encontrei. Então, eu fiz estágio na prefeitura de Curitiba e a gente atuava em abrigo, verificação de maus tratos, animais em todos os tipos de vulnerabilidade que a gente podia imaginar, né? Então, vulnerabilidade na questão de saúde, social. Então, eu entendi que era ali que eu queria atuar. E foi por isso que eu optei pela residência no coletivo, né? Porque tinha uma questão de maior afinidade mesmo, eu me entendia, para mim era uma coisa muito fácil de fazer. E comecei a residência, então, junto disso surgiu o programa institucional Adote os Cães da UFPR, né? O projeto de extensão, ele precisa ter começo, meio e fim, e o programa institucional é algo que já vai dando mais continuidade. Como eu já tinha participado da fase anterior, eu Já tinha experiência? assim, eu não tive dúvidas de que eu queria escolher esse projeto, e foi aí que, em março desse ano, no início da residência, passei a fazer parte da comissão de animais dos campi também. Que legal. E para a gente entender, quando a gente fala em medicina veterinária do coletivo, é uma medicina veterinária focada em animais que não têm tutores, ou eu estou falando, é muito generalista falar dessa forma, para a gente entender um pouquinho melhor como é essa atuação específica. Então, a medicina veterinária do coletivo, ela atua na questão de saúde pública, né? Nós, da medicina veterinária, temos esse conceito que para a gente é bastante utilizado, especialmente nos últimos anos, que é saúde única. Então, a saúde das pessoas, do ambiente e dos animais não podem ser dissociadas, é uma coisa só. Não tem como a saúde das pessoas ou dos animais estar ok se a água está contaminada, por exemplo, se o solo, o ambiente, né? Assim como se tem desequilíbrio na população das pessoas, isso vai refletir no ambiente, nos animais, tudo está interligado, né? Então, a gente acaba atuando mais na parte de animais em vulnerabilidade com ou sem responsáveis,
né? Porque precisa ter alguém ali sendo a voz deles, olhando por eles, que muitas das vezes são invisíveis. Uma parte são esses animais dos campi, né? Que assim, eles estão ali, mas quem fala por eles? Eles são de alguém? Eles são de todo mundo e de ninguém ao mesmo Eles não tempo? chegaram ali sozinhos, né? Do nada, né? Exatamente. E especialmente nesse caso, eles estão ali por conta de ações das pessoas, né? Então, isso envolve a saúde das pessoas, mas também é a parte de educação em saúde, né? Não tem como a gente falar da saúde do animal sem falar que isso afeta a saúde das pessoas. Então, Eu acho curioso isso, porque às vezes as pessoas falam, fica se preocupando com o animal, mas está tudo interligado. Quando você cuida da saúde do animal, exatamente, você automaticamente está cuidando da saúde da sua família também. exatamente. Isso é importante de pensar, né? E aí me diga, para a gente entender como é que funciona, você falou aí o nome do projeto. Eu vou tentar achar aqui de novo para eu me situar exatamente, porque é um nome grandão. É uma Comissão de Atenção aos Animais Soltos Habitantes dos Campi da UFPR. É isso? Essa é a ideia, né? A gente deu uma resumida que é Comissão de Animais nos Campos UFPR, porque se for falar todo mundo até chegar no final, a pessoa já esqueceu que A estava no pessoa já começo. não sabe mais o que estão falando. E basicamente vocês mapeiam os animais que estão soltos nos campi, fazem o cuidado ali veterinário. Como é que funciona esse trabalho até que eles sejam de fato adotados, encaminhados para adoção? E como custear tudo isso? Porque a gente sabe que tem um custo, né, para castrar um animal, para alimentar, enfim, para fazer tudo que ele precisa para estar habilitado de fato. Então, começa tudo já da hora que o animal chega ali no campus. Como a gente reiniciou o projeto agora, tinham animais que já estavam estabelecidos ali fazia um tempo. Coincidiu que com a pandemia chegaram mais animais ali, né? Infelizmente. Então, pandemia, animais mais animais abandonados, menos alunos nos campos, né? Acabou que mais cachorros foram chegando, eles gostaram ali, tem bastante espaço e ficaram naquele local. Como foi voltando as atividades aos poucos nos campi, acabaram acontecendo alguns incidentes. Esses animais não reconheciam pessoas de fora e eles queriam proteger o ambiente deles. Então, eles assustavam pessoas, às vezes eles davam uma perseguida na pessoa, corriam atrás. Aqueles corridão básico de cachorro. Aí, às vezes, a pessoa caía ali, se machucava, tinha cachorro que se juntava em grupos e até mordia, né? Gente, situação. Então, aí que entra a saúde das pessoas, né? Porque a parte psicológica, a pessoa tá andando tranquilamente para fazer o seu trabalho, de repente é surpreendida por um cachorro. E eram animais grandes, de porte grande, então a pessoa levava um susto. E às vezes né, acontecia da pessoa ter uma ferida mesmo, né? Uma mordedura, isso Se machucar de se verdade. machucava. Ai, meu Deus, que gatinho fofo. Alterava a integridade física da pessoa. E pensando no contexto de pandemia, assim, numa situação normal já é complicado. O cachorro morde a pessoa, você precisa encaminhar ela para o serviço de saúde básica. Agora, no contexto de pandemia, a gente precisa lembrar desse fator a mais, que é esse bendito do vírus aí, né? Como que a gente vai chegar e falar, vai na unidade de saúde? Putz. Então, era um risco a Não, e mais que aí, a assim, é pessoa um cachorro tinha. que você não sabe se é vacinado ou não, provavelmente não é, você não sabe se ele tem alguma doença, alguma zoonose. É Exato. uma situação completamente diferente de uma mordida de cachorro na sua casa, né? Tipo, se o seu cachorro Exato. atacar alguém, por exemplo. Tá no ambiente, assim, de forma geral, sem ter um programa ali em cima, é uma situação totalmente descontrolada, né? Então, tem a parte que a pessoa vai ter a ferida aberta ali, se o cachorro chegou a morder. Então, ela precisa procurar a unidade de saúde, tanto para o pro protocolo pós-exposição da raiva, antitetânica, tem muita gente que não sabe, lavar ali, porque tem, Antitetânica tem que tomar, é? tem que tomar. Gente, mas por quê? Então, às vezes acaba que esses animais, eles podem comer alguma coisa indevida ali, mexer no solo, alguma comida que não tá lá, né, não é uma ração, revirar lixo, então pode ser que Gente, tenha, né, a bactéria ali e na hora da mordida acaba se tornando um ambiente, né, sem oxigênio, pouco oxigênio. olha, não sabia também É, disso. é bem importante.
outras infecções secundárias devido à sujidade ali da mordida, né? Então, se numa situação sem pandemia isso já era complicado, depois da pandemia tem o agravante de, meu Deus, e se eu for na unidade de saúde e acabar, né, contraindo o coronavírus? Deus livre, é uma coisa, né, que a gente não quer pensar, a gente não quer que aconteça. Então, devido a esses pedidos, né, do pessoal que começou aí na UFPR, foram vários pedidos de pessoas falando que estava acontecendo acidentes, às vezes o cachorro não chegava a fazer nada, mas dava um susto, né? Então, precisou retornar com essas atividades, mas com um apoio um pouco mais formal. No finalzinho do ano passado, eu ainda não, né, não tinha entrado na residência, foi a residente antiga, né, anterior a mim, que ela começou a fazer esse processo. Ela começou a fazer o mapeamento e algumas vacinações, castração de alguns animais que foram possíveis, né? Vermífugo, antipulga, para dar aquele cuidado básico para os animais. Mas Até tudo isso vocês arrecadam recursos ou tem uma parte da comissão da universidade que custeia? Então, a gente do coletivo, a gente tem uma parceria com a Prefeitura de Curitiba, mais especificamente com a Rede de Proteção Animal, né, que cuida dessa parte que a gente faz, só que a nível de Curitiba. E a gente Uhum. também atua na rede de proteção animal. Ah, Então, por ser uma situação envolvendo animais que estavam causando algum risco, né, para a saúde das pessoas, dentro de Curitiba, porém, na Universidade Federal, e tendo esse convênio, a gente acabou sendo uma via de mão dupla, né? A gente entra nesse projeto para tentar resolver a situação e eles nos ajudam com recursos. Então, a prefeitura, através dos mutirões de castração e dos recursos próprios, por serem animais errantes dentro de Curitiba, permitiam a gente, até hoje, né, de levar os animais para fazer a castração, microchipagem, que a identificação, né, com o identificação chipzinho. definitiva, meu Deus, fugiu a palavra. Identificação definitiva, vermífugo, antipulga, a vacina múltipla e a antirrábica para todos esses animais, né? Olha como é Então, importante a gente se conectar, né? Eu falo exato. muito sobre isso aqui no Tudo Já Existe, você que está acompanhando aí sabe disso. Como é importante que a gente tenha conexões com as pessoas certas, ou com as ideias certas, ou com os projetos certos, né? Então, como você falou, a universidade é federal, então, teoricamente, não seria uma atuação da prefeitura, mas os animais estão dentro de Curitiba. Então, ao invés de ficar focando nas diferenças, vocês olharam para aquilo que vocês têm em comum e aí estão atuando juntos para resolver um problema que, na verdade, é de todos, não é de ninguém e é de todo mundo, né? Exatamente. Então, desde o ano passado, né, que foi feito esse mapeamento para os animais, até para poder identificar quem era dali, quem que não era, qual que era o fluxo de entrada, fluxo de saída desses animais, e foi repassado. Então, é um trabalho que é muito complexo, como eu falei, né? A primeira fase iniciou lá em 2014, mas sempre, mesmo de uma forma talvez não tão formal, como está Uhum. sendo agora, né? Sempre tinha alguém atuando ali, mas começou com essa comissão, a gente tem apoio da parte do pessoal da pró-reitoria, do pessoal que cuida dos terceirizados, do transporte, da Prefeitura de Curitiba, o Hospital Veterinário da UFPR, que também são residentes, né? São meus colegas de Uhum. residência. Quando precisa, a gente acaba levando lá. Então, tem uma comissão porque tem muita gente envolvida. Então, não adiantaria a gente fazer tudo isso se a gente não tivesse o apoio da prefeitura para conseguir a castração. Não é que a gente não conseguisse, mas seria muito mais difícil. Sim. Ou então ter esses animais precisar de um cuidado um pouco mais intensivo, uma internação, alguma coisa assim, e não ter o apoio do hospital, não ter o Uhum. apoio do pessoal do transporte para poder mover esses animais. Então, cada pessoa, uma de cada lugar, se juntam, todas essas pessoas têm algo em comum, que é querer fazer o melhor para esses cachorros, né? Cachorros, mas tem uns gatinhos também envolvidos. Estamos chegando na fase dos gatinhos. E que a gente está conseguindo seguir em frente. Então, a gente fez esse mapeamento e a partir da hora que foi identificado esses animais, né, quem é macho, quem é fêmea, quem foi castrado, quem não foi castrado, idade aproximada, a gente também fez uma avaliação bem simples, assim, de possibilidade, nível
de possibilidade de adoção, né? Ah, esse é mais adotável, esse daqui talvez não tanto, esse precisa de uma sociabilização maior, esse daqui já talvez seja mais fácil, esse aqui tem que ser adotado sozinho, esse aqui Você tem que fala ser... em adotável, é o perfil do animal, a Isso, personalidade. Uhum. exatamente, né? Porque não adianta, a gente, pela gente, assim, pegava, a gente fez a contagem, tinham 10, e trazia todos os 10 para casa, né? Gostaria. Mas não é possível, não ia resolver o problema, né? Não Ia é só criar outro problema, né? exato. Não é só tirar eles de lá. Então a gente precisava conhecer e formar um vínculo com esses animais. E não só com os animais. Porque eu cheguei em março desse ano. Só que tinham pessoas que estavam lá antes de mim. Bem, são animais que estão lá há anos. Então, existem pessoas que são várias pessoas, tem aluno, tem funcionário da UFPR, servidor, pessoas terceirizadas, né, que simpatizam com os cachorros, né, e querem fazer o melhor por eles. Então, são pessoas que ficam ali todo dia, têm esse convívio com os animais, né? Então, são pessoas que eles mesmos que acabam alimentando esses cachorros com recurso próprio. Então, essa parte da ração deles é o próprio pessoal que compra ali, se organiza para comprar ração. Agora a gente está com 4 cachorros para doar, sendo que 2 estão dentro da UFPR, no campus Politécnico, né? Um está em lar temporário e outro está em hotelzinho. Então, desses animais, a gente acaba, para ajudar no lar temporário e tal, a gente fez um banco de ração. Então, a prioridade é para o lar temporário, a pessoa que está cuidando ali dele. Mas, caso não tenha ninguém no lar temporário ou tenha um volume considerável de ração, a gente ajuda também com a alimentação desses animais enquanto eles estiverem no campus. E você tem ideia de quantos animais nesse processo todo vocês já atenderam? Já reabilitaram? Já encaminharam para adoção? Enfim. Olha, de março desse ano para cá, 15 animais passaram pelas nossas mãos. Dentre os animais que estão no Politécnico Botânico ali, que tem a passarela Politécnico Botânico, às vezes tem alguma transição, né? Mas desde que o projeto de extensão Adote UFPR começou, eu acredito que na época foram em torno de 40 animais Nossa, durante os muito anos de bicho. projeto. Que tinha bastante animal que foi abandonado no hospital veterinário da UFPR, gente que chegava com caixinha de filhote, fêmea prenhe, sabe? Então, era uma situação bem complicada. Esse cuidado, você acha que pode incentivar erroneamente mais pessoas a abandonarem no local? Porque daí as pessoas vão ter essa visão de que, ah, não, lá eles vão cuidar. Infelizmente, sim, e a gente já estava preparado, mas mesmo sabendo dessa possibilidade, quando acontece, a gente fica chateado, né? Uhum. Então, aconteceu de, no mesmo dia, a gente retirar uma cadela para adoção, e, assim, de tarde, e logo na sequência falaram: Jéssica, acabou de chegar uma cachorrinha nova aqui. Então, é uma questão, como eu falei, de educação da sociedade, educação em guarda responsável. Porque também não adiantaria a gente pegar todos esses cachorros, castrar todo mundo, se as pessoas continuarem abandonando, né? Então, é uma questão que tem que É ser cultural, né? cultural, tem que ser tudo junto, e é algo que por isso, é nisso que a medicina veterinária do coletivo atua também, né? Contar para a sociedade. Por que é importante vacina? Por que é importante a castração? Né? Por que é importante que eu não deixe o meu animal com livre acesso à rua? O que isso vai impactar na minha vida, na vida do meu animalzinho, seja gato, seja cachorro, né? E na vida da sociedade como um todo. Então Uhum. é isso que a gente faz, a gente explica o porquê. Porque não adianta pegar todos os cachorros, vacinar todos eles e não explicar por que ele está sendo vacinado. Por que eu tenho que dar um antipulga para ele? Não, você tem que fazer isso pela saúde dele, pode passar para você também, isso afeta, fica doente, é complicado. E ainda mais no momento que a gente está vivendo agora, os animais estão passando a ser parte da família. Então, se a saúde deles está afetada, a gente fica mal também. Isso afeta Exatamente. no estudo, isso afeta no trabalho, a gente fica triste. Não é todo mundo que entende porque a gente está mal, porque o animalzinho está mal, mas isso afeta. Cuidar da saúde do animal, né, evitando que ele fique doente, evitando que ele precise ir ao veterinário para ser tratado, né, então prevenir antes da De necessidade remediar, né? antes de remediar, cuidar de você também, né? É uma via de mão dupla ali.
Sem dúvida. E, Inclusive, acho que é importante lembrar, gente, abandono de animais é crime, viu? Então, eu sempre falo isso aqui, porque volta e meia tem histórias lindas sobre animais, e eu amo contar histórias de animais, quem me acompanha sabe disso, mas abandono de animal é crime, e eu percebo um movimento muito forte hoje de fiscalização e de um acompanhamento mais de perto com crimes relacionados a animais, né? Com maus tratos, enfim. Até é um movimento de educação também, porque às vezes eu penso muito quando eu era criança, assim, a relação com os animais era muito diferente, né? O animal comia o resto da comida, era uma relação muito diferente, vivia na corrente, na coleira, e hoje não, hoje a gente tem uma condição de informação muito melhor, né? exatamente. Tanto que vários termos vão surgindo, né? Guarda responsável, educação em saúde, saúde única. Outra coisa que surgiu também, que às vezes até alguém pode não saber, para a gente pode parecer tão básico, mas para outras pessoas às vezes não sabem, é que os animais são seres sencientes. Eles sentem. Então, eles sentem Uhum. fome, frio, medo. Ele não é um objeto. Se ele ficar acorrentado, ele vai ficar triste, ele vai querer correr ali um pouquinho, ele vai querer brincar. Se você não der comida e água, ele vai sentir fome, ele vai sentir sede. Então, a gente também segue o princípio das 5 liberdades dos animais, né? Então, que é livre de fome, livre de sede, de dor, livre para poder executar os seus comportamentos naturais, de desconforto, né? Então, a gente precisa considerar isso tudo para poder fazer as coisas certas relativas aos animais. São E pensa, 5. Peraí que eu contei errado aqui. Livre de fome, de sede, de dor, para fazer as suas necessidades básicas de correr e brincar, e desconforto. livre de desconforto. Muito bem, muito bem. As Vamos cinco lá. liberdades dos animais. É livre de fome e sede, livre de dor e de doença, livre do desconforto, liberdade para expressar o seu comportamento natural e livre de medo e do estresse. Gente, é tão básico. E olha como é importante. E você Exatamente. falando, eu fico pensando assim, aqui na rua de casa mesmo, quantos animais eu vejo que tem dono, mas que estão na rua. E eu vejo assim todos os dias, eles passam aqui, os meus cachorros ficam malucos latindo para eles. E eu vejo que estão com fome, que estão precisando de atenção. Eu tenho um cachorro que eu resgatei há 4 meses e que estava com sinomose, ficou paraplégico. Legal, caramelo, beijos. Beijos, caramelo. E que ele tinha donos. E eles não cuidavam. E assim, se eu não tivesse resgatado, ele teria morrido. E tinha uma pessoa que se dizia dono, sabe? Só que não tinha nenhuma responsabilidade sobre o animal. Nossa, você conseguiu juntar em uma frase tanta informação, tanta informação que eu podia pontuar assim, uma atrás da outra. A questão dos animais na rua terem um dono e ficarem soltos. A gente chama isso de animais semi-domiciliados, né? Tem o errante, que ele não tem lugar para ficar, às vezes ele para ali, meio nômade, né, e tal, sai andando. E tem o semi-domiciliado. É um animal que, teoricamente, ele tem uma casa, só que assim, ele tem uma casa, mas às vezes ele não tem, daí hoje ele tem, amanhã não, né? Uhum. Então, isso faz parte da educação em guarda responsável, né? Uhum. Esse animal que está solto, ele pode pegar sinomose porque não foi vacinado, que a pessoa não deu a vacina, né? Sinomose é uma doença terrível, é uma doença É. infecciosa. E ela é Altamente contagiosa, né? altamente contagiosa, mas ela tem uma solução, uma prevenção tão fácil, que é a vacina. É a vacina. Você dá a vacina múltipla, você protege o animalzinho de uma doença terrível. Eu já vi animal falecer de sinomose na minha frente. É Gente, horrível. é terrível. A gente se sente muito impotente, porque é tão simples. É só dar a vacina, sabe? Vacina salva, né, gente? A gente tem falado sobre isso Pois recentemente. então, né? Pois então. Aí tem essa questão da vacina, de ele tá com fome, então a pessoa precisa fornecer aquele alimento para aquele animal. E não é qualquer coisa, não é o resto de comida, né? É uma Uhum. ração balanceada para ele, porque existem comidas que as pessoas comem que fazem mal para os animais. Né? Então, são vários detalhes aí. E tem as pessoas que veem aquela situação, como você mesma disse, né? E sabem que aquilo tá errado e pensam assim: não, eu quero fazer alguma coisa diferente. Eu não quero que aquele seja o destino do animal. Então, Uhum. pega,
tem o elemento principal, né? O primeiro, que é a compaixão, o amor por aquele animal, e tem a outra parte, que às vezes não é tão vista, né? Que é o empenho. Então, é o teu tempo, é a tua dedicação, O noite de sono dinheiro. perdida. O dinheiro, eu ia deixar por último, mas o dinheiro é importante. O dinheiro importa muito, É. né? Então, você Pode gastou. parecer bobo, assim, mas é bem isso. Eu vejo muito por essa experiência. Eu faço resgates já há muito tempo, e o único animal que eu não previa resgatar na vida era um animal paralítico, porque eu sei que isso daria muito trabalho. E quando eu resgatei ele, ele ainda estava andando, mas a gente não conseguiu segurar. Agora a gente está no processo aí para reabilitar e tal. E quando ele perdeu os movimentos das patas, e ele usa fralda, enfim, nossa, todos os dias eu falava, gente, é o único tipo de resgate que eu falei na vida que eu não queria fazer. E aí aconteceu, e assim, é uma dedicação, é absurdo. Eu tô aqui conversando com você, daqui a pouco eu vou lá trocar fralda, sabe? É tipo, É, é um bebê de 30 quilos. exatamente. É uma responsabilidade, né? E você está tendo muito mais tempo, muito mais trabalho, digamos assim, esforço, recurso financeiro seu, né? Para tentar remediar uma situação que seria tão facilmente evitada. Poderia ter sido prevenida. Voltando ao Exatamente. projeto, comecei a falar de mim, gente. Eu sou a pessoa que entrevista e se coloca no lugar. Falando do projeto, como que faz para adotar? Como é que faz para ajudar vocês de alguma maneira? Então, atualmente, na fase do projeto que a gente se encontra, já tivemos algumas adoções, o que é uma coisa muito legal, né? Mas a gente ainda está precisando de ajuda. O pessoal às vezes entra no nosso Instagram e pergunta: posso fazer doação em dinheiro? Como é que eu faço para ajudar vocês? A parte de doações, a gente aceita ração para o banco de ração, né? Então, cachorro, gato, filhote, adulto, idoso, tanto faz. Aquilo que a gente não usa, a gente encaminha para a prefeitura, que é a nossa parceira, né? Então, se tiver muita coisa, a gente não for usar aquilo ali e tal, a gente não vai deixar estragando, a gente dá um encaminhamento adequado. Da mesma forma, se a gente precisar de emergência, a gente pede, como já pedimos, e foi aceito, né? Pode ser com doações de utensílios, né? De básicos para um animal. Então, principalmente potinhos de água e comida, guia e coleira sobressalentes, para que, na hora que a gente for pegar esse animalzinho e levar ele para casa de um lar temporário ou de um adotante, ele esteja seguro com guia e coleira, né? Porque a gente tem que estar executando a guarda responsável daquele animal. Então, ele tem que estar em segurança. Pode ajudar também com a nossa clínica. Atualmente, a nossa clínica parceira é a Clínica VetSan, né? Que fica bem próximo ali do Politécnico. Na parte do custeio dos banhos desses animais. Como eles ficam muito soltos e eles são exploradores do ambiente, a gente quer entregar um animal limpinho para a pessoa. Então, eles passam pelo banho, ficam cheirosos, é a coisa mais linda. Passam por uma transformação ali, né? Então, quem quiser pode ajudar a O dia de gente. princesa dos doguinhos antes de serem adotados. Exato. E Adoro. assim, é a coisa mais fofa, sabe? Eles saem de gravatinha, de lacinho. Ai, gente, é para encantar mesmo a pessoa para casa que eles estão indo, né? Então Uhum. pode ajudar fazendo a doação, né, em valores diretamente na clínica, que daí a gente vai tendo esse valor lá no caixa deles e podendo utilizar conforme os banhos forem acontecendo. É, e também tem a parte que a gente precisa de bastante ajuda, isso seria meio que uma ajuda permanente, né, conforme a necessidade, que seria tanto com a adoção propriamente dita, quanto com o lar temporário. Uhum. O lar temporário, ele é de extrema importância, né? Primeiramente porque retira o animal daquela situação que ele está lá. Ele está em uma situação de risco. Mesmo que todo mundo que esteja envolvido ali cuide o melhor possível dele, ele não tá numa casa, ele não tá protegido. Então, se aparecer um outro animal de rua ali que queira brigar com ele, assim como ele tem a liberdade de ir e vir, esse outro animal também tem. Então, já teve caso de brigas entre animais que a gente precisou tirar um cachorro com urgência, porque, assim, cada dia ele aparecia com um arranhado diferente. E a gente ficou, né, até receoso de juntar. E não eram cachorros bravos, só que eles não se davam bem. Sim. Então precisava fazer essa retirada. Outra coisa também que o lar temporário faz e que nos ajuda bastante é a própria socialização do animal.
Então, às vezes o animal tá lá, como eu falei, o nosso projeto reiniciou por causa das mordidas. Se vocês entrarem no nosso Instagram e ver os vídeos que eu recebo dos adotantes ou casa de lar temporário, são outros cachorros, são outros animais. Eles são brincalhões, eles são dóceis, sabe? É, eles são muito carentes. Sim. E É eles porque estão. daí eles aprendem que podem ser amados, né? Quando eles estão na rua, eles têm medo de tudo. Eles só viveram o lado ruim da humanidade, né? E quando eles vivem o lado Exato. bom, eles retribuem. Isso. E quando eles estão lá, eles não sabem se a pessoa que está estendendo aquela mão, se aquela pessoa vai fazer o bem ou se aquela pessoa vai querer fazer alguma coisa ruim. Então, a defesa deles, às vezes, acaba sendo um ataque, que nem sempre é um ataque. É latir, é dar uma rosnada, é te assustar, porque ele está querendo se proteger. E Sim. ele não te conhece. Quando esse animal vai para uma casa e ele entende que existe rotina, né, que ele está seguro ali, que ele não precisa se preocupar, porque ele pode dormir tranquilo, que não vai correr risco de chegar um outro animal ali, que ninguém ali vai fazer mal, eles estabilizam. Eles se tornam animais completamente diferentes, sabe? Sim. Então, essa adaptação leva, assim, um tempo. Cada animal é um animal, tem uma particularidade. Eles estavam acostumados a ter um campus inteiro para eles percorrerem, mas ao mesmo tempo eles tinham que dormir praticamente com um olho aberto e um olho fechado. O olho aberto para descansar, o outro olho aberto para ver se tinha alguém chegando, né? É uma Então, vida nova, né? Ele tem que aprender a vida é... nova. isso leva um tempo, precisa de paciência da pessoa, né? Então, às vezes acontece da pessoa vir conversar com a gente e a gente fala, olha, você tenha paciência para ficar entender esse animal por pelo menos um mês, né? Então, no começo, quando a gente estava fazendo algumas castrações, às vezes a gente até aceitava fazer lar temporário por menos tempo, né? Porque era uma situação emergencial, ou então semana de frio intenso, precisava tirar ele dali, porque estava fazendo muito frio em Curitiba e tal. Mas já se não for nessa situação tão emergencial, a gente conversa com a pessoa. Você consegue? Você vai entender? Porque, olha, ele é traumatizado. Então tem Sim. que ter paciência, não é simplesmente chegar, que coisinha fofinha, não sei o que, não. Tem que falar com ele. E se você conversa, eles entendem, né? Uhum. É filhote? Ele vai fazer arte, Ele ele vai vai destruir chorar, coisa, vai ele vai comer chorar. sapato. Isso, então tem que estar disposto, é uma doação muito grande, né, Uhum. que a pessoa faz. Então essa no momento é a nossa maior necessidade, sabe? Sim. Porque a parte ali de recurso, de uma coisa aqui, uma coisa ali, a gente precisa de ajuda, sim, a gente aceita, É, mas às vezes a sempre gente dá um bem-vindo. jeito. Agora, ter um espacinho para aquele animal, um espaço físico, e você conseguir doar o afeto que aquele animal está precisando, isso já não é tão fácil assim da gente conseguir. Entendi. E eu tava olhando aqui, o Instagram é o @ufpr.adote e tem também um telefone, é o WhatsApp, esse número? 985080011. É Isso isso? é, É o WhatsApp. Então, WhatsApp. ó, gente, se você quer ajudar de alguma forma, o Instagram deles, ufpr.adote e o WhatsApp 41 Curitiba 985080011. 85080011 está na descrição aqui do vídeo para você anotar depois com tranquilidade também. Jéssica, nesse processo todo da tua vida de médica veterinária e agora residente e atuando, né, nessa área especificamente com animais em situação de risco, qual foi a melhor notícia que você já recebeu na sua vida relacionada a tudo isso? Ah, nossa, essa me pegou Ó, de surpresa. forte essa, hein? Essa me pegou de Por surpresa. exemplo, nessa área, eu acho que Curitiba tem avançado muito, né? Eu vejo assim que a rede de proteção animal é algo que pode servir de exemplo para outros lugares, Com outros certeza. municípios. Existe um sonho aí de um hospital público veterinário, mas a gente sabe que é um longo caminho, né? Tem algo que, ou alguma história, de repente, algum animal que vocês resgataram e que te marcou muito, alguma boa notícia nesse meio todo. Olha, acho que, assim, de forma geral, eu posso falar todas as adoções que a gente teve nesse processo, né? Então, cada animalzinho conquista a gente de uma forma, né? Então, é uma torcida para ele ser adotado e quando finalmente é adotado, a gente comemora muito. Mas aqueles que a gente tem um convívio um pouco maior, de alguns meses, né? Alguns dias a mais ali, a gente acaba se apegando.
Então, a primeira adoção, assim, eu vou falar, todos os que foram adotados agora, né, me deixaram feliz. Mas a primeira adoção que agora ele se chama Guto. Eu fiquei muito feliz, todo mundo ficou bastante feliz, porque foi o que encaminhou todo esse processo, né? Que encorajou as outras pessoas, a gente conseguiu entender como ia funcionar o fluxo, porque mesmo já tendo feito isso antes e acompanhando bastante o trabalho da própria rede, de vários protetores, protetoras, né? ONGs. Tem gente querendo atenção aqui, né? Você tá vendo, né? De várias ONGs, ainda assim a gente precisava estabelecer um fluxo próprio. Então foi um momento muito legal, muito feliz, né? Que a primeira adoção É como aconteceu. se tivesse fechado o ciclo, né? Fez o Iniciado, ciclo completo. Uhum. ali fez o ciclo completo e assim, fechou aquele ciclo para aquele animal, e eu recebo vídeos e gifs dele assim, e a coisa mais fofa, porque era um animal que ele não deixava eu me aproximar tanto, então a pessoa que adotou ele teve bastante paciência, sabe? E agora sim, ele perdeu o sofá da casa dele, o sofá é do Guto, e é a coisa mais fofa. Tem o Theo. O Theo era o cachorro. Eu falei, né? Todos são especiais. O Theo foi adotado logo na sequência. Ele foi abandonado junto com o Guto. Os dois foram amarrados num fio de telefone, sabe? E foram largados juntos. E o Theo, ele era grandão, peludo, coisa mais gostosa. Só que ele era muito submisso. Então ele apanhava de outros cachorros. Né? E ele era muito medroso. Então também foi muito legal ele ser adotado e ir para uma família que entendeu isso e agora ele está super solto. Ele se apegou bastante, né? Àquela família. É muito legal. Deixa eu ver quem foi o próximo a ser adotado. Teve a Polly. A Polly, a gente chegou a divulgar ela, né, nas redes sociais. Ela é filhote, então ela tem muita energia. Ela, assim, eu falei pro pessoal que tinha que ter bastante paciência com ela, né? E acabou que, por conta do processo que a gente estava passando, ela teve que ser castrada e tudo mais, ela passou por várias casas, né? Então chegou uma hora que eu fiquei assim, poxa, será que a Polly não vai ser adotada? A gente fica com aquilo no coração, sabe? Ela é tão fofinha, sabe? Aí Ela foi onde merece, né? Uma casa. ela merece uma casa. Dei uma chance para ela e tal, até que a Polly foi adotada também. A gente ia levar ela para uma feira de adoção e uma família se encantou por ela e ela foi adotada, tá vivendo na nova casa, tem uma irmãzinha canina também, mas é muito legal, sabe? Cada história. Ah, é pequeno, ele é pequeno, mas ele é traumatizado assim. Ele é grande, né? Principalmente, Cada um e tem a sua história, né? Tem a sua bagagem. exato. Então, assim, eu não consigo definir uma história só, sabe? Porque cada uma tem o seu cantinho. Teve o Moca também, inclusive fui ver ele ontem, que a história dele é bem legal, porque ele mal chegou na faculdade, não deu nem tempo de eu conhecer ele já encantou o coração da mãe dele, ela já falou, eu quero adotar, eu falei, tá bom, então vamos adotar. Então, Não assim, ele seja por isso, a gente já resolve. exatamente. Foi uma questão assim de 3 dias. Eu conversei com ela. Ela se mostrou muito responsável e a gente já encaminhou para adoção. Falando sobre a adoção, né? A pessoa chega, vem falar comigo. Olha, Jéssica, vi esse cachorro que estava passeando pelo Politécnico, vi a foto dele lá no Instagram, Instagram. né, no Facebook, que eu não estou mexendo tanto, ou no Twitter. Me interessei por algum cachorro, como é que eu faço? Conversa comigo. Porque a gente quer que esses animais sejam doados, a gente quer que eles saiam de lá. Só que não é simplesmente, você quer um cachorro? Pega 2. Não, não é assim. É uma adoção responsável. Então, a gente conversa com a pessoa, tudo aquilo que eu sei sobre aquele animal, seja porque eu vi, porque eu perguntei para o pessoal que está ali mais tempo com eles, eu falo para a pessoa como que é. Olha, não vou esconder nada. Ele vai destruir coisa? Ele vai destruir coisa. É fujão? É fujão. Ó, às vezes acorda meio de mau humor, porque a pessoa não pode receber uma surpresa negativa. Né? A Então, gente não quer também uma devolução, né? exatamente. E é muito triste lidar com uma devolução. É triste pra gente. O animal começa a se apegar àquela pessoa e daí ele não entende por que ele voltou pro local que ele estava morando antes. O que ele fez de errado?
né? E ele só estava sendo ele. É um novo Então, trauma, é todo um novo processo, né? isso, e é até mais difícil, porque a gente teve toda aquela questão de conquistar o animal, chegar perto, fazer carinho, né? Impedir que ele mordesse, se é um animal, já que às vezes é um pouco mais reativo. Conquistar o animal mesmo, leva ele para uma casa, a pessoa não compreende. Quando ele volta, é, é mais difícil você se aproximar, porque não é a primeira vez que você chega perto. Você vai chegar perto e ele vai saber que você vai querer fazer alguma coisa, mas ele não sabe o quê. Porque ele morou numa casa e agora ele voltou. É. Então, a gente quer evitar isso. A entrevista é longa, vocês viram que eu gosto de falar bastante. Eu falo mesmo. Eu falo bastante com a pessoa, explico. Mas eu acho que esse é o processo. Tem muita gente que questiona, né, os processos das ONGs. Ai, a ONG parece que não quer botar o cachorro para adotar. Eu falo, não, gente. É que assim, por exemplo, o Caramelo, que é o que está aqui em casa. Se um dia aparecer um adotante para ele, nossa, mas a pessoa vai ter que me apresentar antecedentes criminais, gente. Porque assim, depois de tudo que eu fiz pelo cachorro, eu vou entregar para qualquer louco que aparece na minha frente? Não é assim que acontece, não, gente. Tem que ser alguém que esteja disposto a entender o cachorro, como sendo um cachorro. O que é um cachorro? Um cachorro late, um cachorro se coça às vezes, e nem é porque tá com pulga, porque deu uma coceirinha, ele coçou. O cachorro, ele tem momentos que ele só quer ficar lagarteando no sol. Tem horas que ele quer brincar. Se é filhote, tá trocando os dentes ali, aquilo coça, ele quer roer. Então, tem que entender que o cachorro é um cachorro, e não um Sim. ser humano peludinho e fofinho que tá ali, né? Uhum. Então, outra coisa que a gente garante, tem termo de responsabilidade, seja para adoção, seja para o lar temporário. A gente garante que a gente passa pela entrevista, pergunta umas 500 vezes se a pessoa tem certeza que ela quer ficar com aquele animal, né? E a gente fica em cima, mantém contato ali sempre, para saber Você se viu tá que tudo aqui bem com o tem animal. revezamento de cola, né? Desculpa te cortar, mas você viu que saiu uma, daí vem outra e Mas é E assim assim, ó, mesmo que funciona. escrava, me coce, entendeu? É Não, tipo, exatamente. não E quero saber se assim, você tá gravando, o que que você tá fazendo na sua vida. Eu quero que você me coce e tem que ser agora. não, e o legal, a gente pensa que a gente adestra os bichinhos, mas eles adestram certinho. Ele chegou aí, ele sabe o que fazer para ganhar carinho. Funciona. É assim mesmo. Ai, ai. E assim, a gente conversa com a pessoa, pergunta muitas vezes: você realmente quer? Você tem certeza? Você pode? Você quer? Conversou com todo mundo da sua família? Tem condição? Se encaixa, né, na tua rotina, naquilo que você vai fazer? Você não vai, né, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, porque a gente também tem amparado, a gente também está amparado legalmente, né? Como você disse, abandono é crime, maus tratos também é crime, é passível de prisão. Então, a gente fala para a pessoa, explica a questão das leis, a pessoa assina, a gente assina, e esse documento fica arquivado, uma via com a gente, outra via com a pessoa, né? Em caso de dúvida, dá uma olhadinha lá. Ah, olha, Jéssica, adotei esse cachorro. Eu tentei, eu juro que eu tentei, mas simplesmente não funciona. Ou estou fazendo lar temporário. Não deu certo. Acontece. Nem pessoa se dá bem com todo mundo. Com pessoa e cachorro também, mesma coisa. Então, o que a gente garante? Como eu disse mais uma vez, a gente quer que seja uma convivência gostosa, que seja uma convivência boa. Não funcionou, a gente não vai forçar aquela continuidade. Então, a gente busca esse animal, tenta levar ele para um outro lar temporário, uma outra casa, mas aí que entra a parte triste, né? Que se não tiver ninguém, ele precisaria voltar para o campus onde ele estava. Que é Ele isso que a volta gente quer pra evitar. rua, teoricamente. Exatamente. Mas o processo funciona dessa forma. E tá, A tá gente funcionando, até agora tá indo bem. até agora tá funcionando. A gente tem, como eu disse, um animal que ele não chegou a entrar no projeto porque ele foi para um hotelzinho antes do projeto iniciar, né? Um que está em lar temporário aguardando adoção. Um que fica transitando Politécnico e Botânico, que eu ainda não o conheci pessoalmente, ainda não deu o ar da graça para mim. E um outro que fica no Politécnico mesmo, né? Então, atualmente a gente tem esses animais. A gente espera em breve doar todos. Se tudo der certo, daqui a alguns dias a gente vai ter uma live de adoção com a prefeitura, onde eles serão apresentados, né? E assim como aconteceu com o Hércules na última live, no dia 31 de julho, a gente espera que algum deles conquiste o coração de uma família
na próxima live que tiver. Amém, amém. E qual seria a melhor notícia que você poderia receber? Qual é a boa notícia que você espera nesse universo? Olha, eu amo o que eu faço. Eu sou muito apegada a esses cachorros. Eu fico, ou gatos, né, também, que tem, como eu falei, tem alguns gatinhos que a gente começou a trabalhar com eles agora. Mas eu preferia que chegasse algum momento que falasse assim: seus serviços não são mais necessários. Muita gente chega e fala, às vezes até a pessoa, eu sei que a intenção da pessoa é boa. Chegar e falar, nossa, eu queria ter muito dinheiro para eu ter um quintal enorme e eu ter 50 cachorros, ter um abrigo de animais. Eu sei que a pessoa quer agradar falando isso. E eu falo, eu não. Eu não quero ter um abrigo de animais. Eu não quero, né, ter que resgatar cachorros de rua. Porque eu prefiro que não tenha cachorro para ser resgatado. Uhum. Então, eu prefiro que esses animais fiquem nas suas casas, que as pessoas entendam, né, como que é ter um animal, que não é só pegar ali, que é uma responsabilidade, é uma vida. Então, não quer castrar, seja pelo motivo que for, acha que não tem motivo, ou às vezes tem animal até que não pode ser castrado, enfim, por algumas particularidades, mantenha ele dentro de casa, impeça, né, de outras formas, que de forma responsável, não usando injeções em cio, pelo amor de Deus, para que não tenha filhotes indesejados, né? Não deixar esse cachorro escapar, cuidar bem daquele que você tem. Você não precisa ter 10 cachorros. Você precisa não, você pode ter um. Tendo um cachorro e cuidando bem dele, a gente já fica feliz. Sim. Então, eu acho assim que o que me deixaria muito feliz é que chegasse o momento, olha, não tem mais cachorro nem gato sendo abandonado nos campos UFPR ou em qualquer lugar. Pode mudar de área, pode fazer outra coisa que acabou, encerrou o problema. Para fazer Isso outra aí. residência, porque essa sua aí não é mais necessária no momento. Por aí, por aí. Chegaremos lá, quem sabe, né? É uma questão cultural aí que precisa ser trabalhada. Jéssica, a gente conversou quase 1 hora já, você acredita? Tô bebendo Eu aqui. sou suspeita, porque assim, eu com bicho, gente, eu posso falar horas, adoro esse tema. E você vê como eu já me envolvo, né? Porque tem os meus aqui, enfim, é um tema que eu gosto muito. Parabéns pelo trabalho de vocês. Espero que de alguma maneira o vídeo ajude a divulgar ainda mais, a ter mais pessoas, né, em busca e ajudando, enfim. Você que nos acompanhou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal, de dar joinha no vídeo, de compartilhar. Compartilhe também as redes sociais do UFPR Adote, porque é um projeto incrível e que precisa de apoio, né? Quanto mais pessoas souberem da existência dele, mais longe ele vai chegar e, quem sabe, esse nosso sonho aí de não ter mais animais abandonados se realize, né? Exatamente. Obrigada, viu, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Eu acho que deu para ver, né? Sou apaixonada pelo projeto, então gosto de falar em detalhes. Parabéns pela iniciativa de vocês também, né? A gente precisa de boas notícias por aí. E obrigada pela oportunidade. Beleza, beijo, até!